período aí do começo dos anos 70 é impressionante. O Rubens escreve uns 20, 30 artigos. O Gustavo Martins, que defendeu uma tese aqui agora em Juiz de Fora sobre o Rubens, né, fez um levantamento lá em Princeton, é uma riqueza de material assim que está aí para ser descoberto, né? E Rubens se transforma, então, um teólogo ecumênico, né? Se transforma um dos pais da teologia da libertação. Né? Mais do que isso, vejam, sou mil possíveis em mim. Rubens, logo de cara, né? Se a gente pensar a teologia da libertação no seu nascedor, comecinho dos anos 70, 72 ele escreve um trabalho que é um período que ele esteve nos Estados Unidos como professor de ética lá do seminário União, né, o Union, né, lá em Nova York, que é da gestação do futuro, em que o Rubens assim deixa um pouquinho esse núcleo mais duro, digamos assim, da teologia da libertação e se dedica e se entrega, né, a fazer uma espécie de crítica, né, a civilização, digamos assim, ocidental, né, a cultura americana, pega o finalzinho da sua tese de doutorado lá, né, para uma teologia da libertação, e desenvolve assim com maestria, de uma maneira impressionante, esse elemento que é fundante assim na obra do Rubens, que nunca o deixou, que é a ideia de pensar a fé, de pensar a religião a partir dessa chave da imaginação, né? A imaginação. Daí a importância, né, da poesia, daí a importância do corpo, daí a importância, né, do delírio, daí a importância, né, da esperança. Né? Então, o Rubens se torna um teólogo, né, da imaginação nesse sentido. Né? Depois, e aí que eu acho que é interessante, eu mil possíveis em mim, né? De repente, começa a nascer aí, a partir, né, da metade dos anos 70, uma outra face de Rubens, né? Que é a face poética, né? Então, é muito interessante porque, e sobretudo no começo dos anos 80, Rubens, que trabalhou tantos conceitos que hoje são basilares assim para a gente entender, né, a teologia da libertação, sobretudo no seu campo protestante, né? É como se ele, digamos assim, pegasse esses conceitos, né? Pegasse, digamos assim, toda essa linguagem mais acadêmica, essa linguagem mais dura, essa linguagem, e transformasse todos esses conceitos, né, numa espécie de prosa poética, né, e fizesse uma coisa muito bonita, uma coisa linda, né, que só essas pessoas que trazem uma diversidade em si são capazes. No prefácio de 1984 do livro dele, que é um livro de 75, O Enigma da Religião, ele diz assim, olha que coisa bonita, eu criei coragem para dizer as coisas com simplicidade. E aí esse sujeito se reinventa. Aí o homem dos conceitos começa a escrever poeticamente, né? Traduzir toda aquela linguagem mais dura numa linguagem que qualquer pessoa, qualquer figura comum possa entender. Eu criei coragem e resolvi escrever de maneira simples. A coisa mais difícil, mais complicada nessa vida é escrever de maneira simples. É falar de maneira simples. Não é simplismo. É simplicidade. E a coisa que mais me chama a atenção nesse Rubens, que traz essa multidão dentro de si, nessa figura capaz de se transformar, nessa figura, né, capaz de ter tantas faces, a coisa mais bonita para mim é isso. Essa é a face que mais se destaca, né? Esse Rubens que se transforma num bufão, num palhaço, numa criança, escreve como tal, né? Traduzindo toda aquela coisa tão densa, tão forte, né? Numa linguagem poética, numa prosa poética, e aí a gente se lembra, então, dos trabalhos lá dos anos 80, né? Então, os trabalhos, por exemplo, as suas crônicas, né? O Rubens se transforma num cronista do cotidiano, né? E escreve obras importantíssimas, e aí é muito interessante, porque ele faz uma combinação, quer dizer, quando tem que escrever ainda daquela, né, escrever um pouco nessa chave do conceito, quando tem que escrever um pouco, né,
nessa perspectiva mais acadêmica, ele o faz, como é o seu livro, o Enigma da Religião, né? Escreve nesse sentido quando escreve, por exemplo, o seu livro sobre que outro livro que eu poderia pensar assim, que ainda está marcado por isso? O livro, né? Eu fiz um esqueminha aqui. Eu tenho uma memória, que é uma memória assim impressionante, gente. Por isso eu peço desculpas a vocês. Eu não vou me lembrar desse livro agora, do nome desse livro agora. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, ele é capaz, né, de escrever naquela velha forma, claro, né, isso se atualiza, né, dentro desses novos contextos, mas é capaz, ao mesmo tempo, né, de escrever textos assim incríveis, né, numa linguagem poética, numa linguagem, né, tão bonita, tão simples, né, que chegam a impressionar a gente. Então, eu sou mil possíveis em mim. Né? Que figura enigmática, que figura que traz em si essa diversidade, essa coisa mais bonita, essa coisa mais, né, essa coisa incrível, né? Então, por exemplo, o livro Dogmatismo e Tolerância, a sua própria tese de defesa da livre docência lá na Unicamp em 79, né? O Protestantismo e Repressão, né? Então, são livros assim muito interessantes, muito fortes. E, de outro lado, nesse mesmo período, né? Esses livros mais que encantam o nosso coração, como, por exemplo, Variações sobre a Vida e a Morte, Creio na Ressurreição do Corpo, né? Poesia, Profecia e Magia, né? Ainda a obra que eu estava tentando lembrar aquela hora, O Suspiro dos Oprimidos, né? E ainda nesse período, um texto que me parece assim um clássico, né? Que se alguém me perguntar o que eu poderia começar a ler para entrar nesse universo do Rubem Alves, no meu entendimento, o livro assim que é assim fundamental, que é O que é religião? O que é religião? Um trabalho denso, profundo, forte, mas ao mesmo tempo numa linguagem que todas as pessoas podem entender, né? Então, é muito interessante. Chega aos 40 anos, o Rubem, eu sou mil possíveis em mim, fala, agora eu quero parar de escrever para os meus pares, os filósofos, os teólogos, agora eu quero escrever para as pessoas comuns. Agora eu quero repartir a minha riqueza, os meus dons, os meus talentos, né, com as pessoas comuns. Então, esse Rubem Alves, eu sou mil possíveis em mim, esse Rubem Alves. E escreve, como ele dizia, já partindo aí, né, para o final, para a gente conversar um pouquinho, e escreve sobre a própria vida. Se alguém pergunta quais são os temas do Rubem, né? Os temas do Rubem, ele mesmo vai dizer, né, no prefácio que fez, na introdução ao livro, né, do professor Leopoldo Cervantes, né, que é um grande estudioso do Rubem, cuja obra é uma espécie de léxico, assim, um dicionário para a gente entrar e entender a obra do Rubem, o Teologia de Rubem Alves, Poesia, Brincadeira e Erotismo. E ali, na introdução do livro, na palavra do Rubem, é muito interessante. Ele diz, o que eu escrevo? Sobre o que eu escrevo, vai dizer o Rubem. Eu escrevo eu falo de crianças, eu falo de brinquedos, eu falo de montanhas, eu falo de astros, eu falo de cavalos, eu falo de pessoas, mas no fundo, lembrando, né, Borges, o grande poeta argentino, no fundo, essas entidades todas traçam as linhas do meu próprio rosto. Tudo que eu escrevo, na verdade, é uma meditação de mim mesmo, sobre mim mesmo. Né? É muito interessante isso. E ele faz o quê? Transforma, como ele gostava de dizer, numa espécie de
rito eucarístico, né? Ele transforma toda a sua carne, todo o seu sangue, né, em palavras e diz aos seus leitores: comam, bebam, leiam, isso é a minha cara, isso é o meu sangue. Esse é o trabalho do escritor. E assim via Rubem Alves o seu trabalho, né, de escrita, como um trabalho de transubstanciação, né, de dar-se, de oferecer-se no seu sangue e na sua carne para ser incorporado por um outro que o lê e ser transformado, né, pelo seu sangue, pela sua carne, né, na forma das suas palavras, que era exatamente a sua grande força, sua grande especialidade, né, esse manuseio da palavra, né? Então, Rubem, no fundo, foi um escritor que escreveu, né, sobre a própria vida e o fez de maneira magistral, como os grandes, né? Como Bachelard, por exemplo, a quem ele tanto invejava, de quem ele tanto falava, a quem ele tanto se referia, que conseguiu fazer esse movimento, que o Rubem fez também, que é ir da teoria ao poema, do conceito à imagem, né? Para dizer o quê? Para dizer o mistério da vida, para falar sobre essa vocação que todos nós temos, do quê? Usando a linguagem mais simples, de sermos felizes no meio dos nossos descaminhos infelizes, né? Dessa capacidade linda que temos de criar beleza, né? Sabendo que um dia ela se acaba, que ela é fugaz, e nisso está a sua eternidade, né? Mas o produto criado, aquilo que foi criado, né, continua a existir para sempre, né? Então, esse Rubem Alves, essa figura encantadora, o grande teólogo brasileiro, e não só teólogo, né? E aí eu já vou terminando a minha conversa aqui, o Carlos Rodrigues Brandão, no texto que escreveu como prefácio, no meu entendimento, um dos textos mais bonitos escritos sobre Rubem Alves, é o prefácio desse livro, A Teologia de Rubem Alves, do Leopoldo Ortiz. Ele fala um pouco nessa linha dos 1000 possíveis em mim, que em Rubem encontramos, então, né, uma infinidade de P's, que, resumidamente, poderiam ser afirmados da seguinte maneira: o Rubem pastor, como vimos aqui, o Rubem professor, o Rubem pensador, né? O Rubem profeta, cronista, né? O Rubem palestrante, né? Palestrante, né? Eu me lembro até, se tornou tão conhecido no Brasil, sobretudo por essa sua militância, as palestras pelo interior do Brasil. Me lembro uma vez que ele tinha que fazer uma palestra no Rio de Janeiro, aula magna da pós-graduação do Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, e ele teve um problema lá de coluna, uma dor insuportável, me ligou. Olha que fria que esse homem me colocou. Me ligou, falou: Edson, você pode me substituir? Eu não tenho, eu tô impossibilitado de estar nesse lugar. Acho que foi a situação mais angustiante que eu já vivi na minha vida. Imagina chegar aqui, essa figura aqui, caipira lá, para substituir Rubem Alves, e a sala cheia, todo mundo esperando, aquela expectativa. Daqui a pouco o cara anuncia lá: olha, o professor Rubem Alves teve um cérebro, não veio, mas mandou um substituto. Eu quase, enfim, quem sabe um dia eu fale mais desse acontecimento. O Rubem palestrante, o Rubem psicanalista nos anos 80, né? Essa figura, né, assim, que viveu essa arte da escutatória. Muitas das suas crônicas são reflexo desse processo de escuta, desse sofrimento que aparecia no seu consultório. O psicanalista, Rubem pai, Rubem poeta, Rubem poeta. Então, o grande Rubem Alves, esse grande pensador, pastor, professor, poeta, cronista, profeta, palestrante, psicanalista, pai,
tudo isso. Eu sou 1000 possíveis em mim. Essa expressão do Roger Bastide faz muito sentido quando a gente pensa, então, nessa figura chamada Rubem Alves. Então, para um começo de conversa, isso que eu queria deixar aí com vocês, tá bom?